É muito abuso. Em algumas residências, é claro que depende do chefe, né, que a gente pega. Entendeu? Muito abuso, assim, é moral. Muito abuso moral. Eu acho até importante falar disso, porque quem não é médico não tem ideia. Às vezes a pessoa ela não tem ideia o que aquela pessoa passou pra chegar a ser médico. Assim, né? é uma coisa assim, parece que a pessoa quer que você passe uma humilhação, sabe? Nossa, abuso moral mesmo. Muito, na frente de todo mundo, né? Aquelas coisas. Então, assim... Este é o episódio do podcast Vida ou Bula. Seja CEO da sua saúde, seu investimento semanal no seu ativo mais valioso. Ao invés de gastar por baixo, só com remédios em torno de R$110 mil em 10 anos, para apenas remediar doenças crônicas. Autoimunes, hipertensão, obesidade, diabetes, doenças do coração, bronquite, asma, rinite, câncer, ansiedade e depressão. Ficar R$110 mil mais pobre para não resolver seu problema e pior, ainda ter perdas imateriais imensuráveis. Vem se atualizar e se tornar o CEO da sua saúde com a médica doutora Michelle Aical, que superou 3 doenças autoimunes. Uma delas mata em um ano 50% dos enfermos. Fora o prognóstico, que seria ficar com deformidades e acabar com as mãos inutilizadas. Mas ela superou as doenças, fez residência em clínica médica, se tornou dermatologista, chique, estudou em Harvard, é expert em medicina estética, também fez especialização em ciências nutricionais e sempre é uma das palestrantes-chave nos congressos nacionais e internacionais, dando treinamento para seus colegas médicos. E eu, a impaciente Ana Maria Saad, me tornei CEO da minha saúde em 2008 e em 2010 me curei de doenças que a medicina convencional dizia não ter cura, só controle. Eu tive a infância destruída por abusos psicológicos e até sexuais do meu pai. Ironia da vida, ele era médico. Minha família disfuncional me deixou de herança uma grave depressão e ansiedade que trouxeram pânico, fobia social, compulsão alimentar e até despersonalização. Perdi 20 anos para essas doenças tabus. Em 99, tentei suicídio, aos 18 anos. Até que em 2008 me tornei CEO da minha saúde. Me curei em 2010, sem remédios. Em 2011, fundei a ONG Pensamentos Filmados, indicada ao Projeto Generosidade da Editora Globo. Já evitei mais de 50 suicídios, palestrei no TED Talk. O oficial, não foi no TEDx, não. E hoje ensino meu método rituário que reúne as 3 técnicas mais poderosas de gestão de estresse e reprogramação mental segundo a neurociência, ajudando mentes que não param a meditar do jeito certo pra vidar e não só cestar. Não queremos insultar sua inteligência, mas precisamos deixar claro, isso é um podcast. Seu conteúdo não tem intenção alguma de substituir uma consulta médica. Antes de iniciar ou finalizar qualquer tratamento, procure um médico. Você acha que se você tiver no seu propósito de vida, os seus problemas acabaram? Muitas vezes a gente fica se pondo pra baixo com crenças tóxicas. Eu não trabalho com o que eu gosto. O meu negócio ainda não deslanchou. Eu sou muito novo pra fazer o que eu quero fazer. Ou eu comecei tarde demais. E a gente fica com essa ilusão de que se a gente conseguir o que a gente quer, se a gente trabalhar com o que a gente quer, vai ser arco-íris com pote de ouro no final, nosso meio de transporte vai ser um unicórnio alado, tipo da amiga She-Ra. Lembra da She-Ra? Eu não sei se ela é irmã do He-Man. Eu amava a She-Ra, morria de inveja do Ventania, que é o unicórnio alado dela. Ana Maria Foco. Essas crenças tóxicas, elas sinalizam o quê? Que a gente está numa mentalidade de escassez, que é resultado do hábito de focar no que a gente não tem, porque aí inconscientemente o que a gente faz? A gente gera uma desculpa do porquê a gente se sente mal e sofre. E o que isso tem a ver com a saúde? Tudo. A gente passa a maior parte do tempo fazendo o quê? Trabalhando. Mesmo os donos de casa, as donas de casa, trabalham pra caceta. E se a gente não aprender a desenvolver uma relação saudável com o trabalho, a gente vai adoecer. Porque olha só, a doutora Michelle Aical, a gente vai falar da história dela neste primeiríssimo episódio do nosso podcast Vida ou Bula. Mesmo ela, no propósito de vida dela, ela acabou adoecendo de 3 doenças autoimunes. Então, bora ganhar os dividendos deste primeiríssimo episódio do podcast Vida ou Bula? Através da história da doutora Michelle Aical, você vai lucrar muito, meu bem. Muito! Além de desmistificar essa história do propósito de vida ser garantia da falta de perrengues, a gente vai falar como não desistir do que você quer quando os obstáculos parecem um treminhão na pista estreita que tá forçando o seu carrinho Mini Cooper pra fora do asfalto. Spoiler!
spoiler. Tem a ver com o equilíbrio das energias masculina e feminina. Não importa se você é cisgênero, né, homem ou mulher, se você é transgênero, se você é não binário. Todos precisamos desse equilíbrio. Porque mesmo sem melhorar, as pessoas não param com antidepressivo e pior, quando elas param, muitas vezes pioram tanto e aí elas decidem que elas nunca mais vão parar. Por que você precisa começar a crer para ver, ao invés de ver para crer? Se você realmente quer fazer parte das estatísticas de quem vence doenças e vive bem. Porque a espiritualidade não tem nada a ver com religião e como ela ajuda a gente a curtir e confiar na nossa jornada na bolota terrestre. Terraplanistas, sorry. Not so sorry. Por que a gente precisa urgente ressignificar a morte? Por que as merdas que acontecem na vida são merdas? Pega seu notes ou pedaço de guardanapo, uma caneta, porque você vai querer anotar os insights que você vai ter com este primeiríssimo episódio. E pega seu fone de ouvidos, porque doutora Michelle é elegante quando ela fala palavrão, glitter saem de sua boca. Eu pareço um caminhoneiro, peço perdão. Esse podcast é desbocado. But first, Conheça nosso patrocinador. Eu mesma patrocino este podcast Vida ao Bula. Hoje eu não seria CEO da minha saúde se eu não tivesse aprendido o principal segredo para ter bem-estar e qualidade de vida: fazer a minha gestão de estresse diária. Para isso, investi muito tempo e grana para desenvolver um modo de usar com sucesso as 3 melhores técnicas segundo a neurociência. Daí nasceu meu método Rituário. Para descomplicar para você, eu criei o Rituário Guiado Online, um detox mental de apenas 21 dias. Você vai ter um plano de ação com missões incríveis para aprender a organizar sua rotina, mesmo se você não tem tempo, para ficar única carne da Super D, a disciplina libertadora, para você formar esse hábito do rituário, onde você vai meditar do jeito certo ou aprofundar sua meditação se você já medita. E pra quê? Pra ter uma rotina ET extra top, que vai te trazer não só autoconhecimento, mas a liberdade de se sentir bem na sua própria pele. É 100% em prol da ONG Pensamentos Filmados. Os detalhes estão na página anamariasaad.com/rg. R de riqueza, G de gostosa. Riqueza gostosa. anamariasaad.com/rg. Beleza, Creuza, fica até o final para receber a dica de investir na ação certa, botar o aprendizado que você vai lucrar neste episódio na prática. Porque conhecimento sem ação não causa transformação. E queremos que você se torne CEO da sua saúde. Começando este episódio em 4, 3, 2, 1, já! Doutora, meu amor, por que você escolheu medicina? Meu Deus, porque eu escolhi medicina ficar mais atrás mesmo. Quando eu era criança, meu pai é médico, né? Meu pai é cardiologista. E aí, quando eu tava fazendo o primeiro ano, a primeira série da vida, e teve um trabalhinho de escola que era pra gente desenhar, pintar, fazer um trabalho do que a gente queria ser quando crescer. E aí, eu falei que eu queria ser médica. E interessante e curioso que eu falei que eu queria ser oftalmologista. E desenhei um olho lá, tudo do olho. E por quê? Porque o olho é muito bonito. Mas enfim, era uma criança de 6, 7 anos falando. Mas na época era isso. E aí, como meu pai estava sempre no hospital, a gente ia no hospital pegar ele, aquilo tudo. Aí eu me interessava e falava que queria ser médica. Ele me levava junto para passar visita nos pacientes. E aí ele ia com o estetoscópio, auscultava, e eu achava tudo maravilhoso. Eu achava a coisa mais linda do mundo. Bonitinha. Bonitinha. E aí eu sei que foi passando o tempo. Uma vez eu falei pra ele que eu não ia mais ser médica. E eu era criança também. E ele perguntou por quê. Eu falei assim, porque hoje é o seu dia dos pais, e você tá de plantão. Mas eu sei que o inconsciente já tava com aquilo tão certo que eu fiquei até brava com aquilo. Mas, enfim, a hora que chegou a época do vestibular, eu tinha a seguinte dúvida: ou eu ia ser arquiteta ou eu ia ser médica. Então a parte estética também tinha a ver, mas porque aquela sensação gostosa com o belo, aquela sensação gostosa da beleza, das coisas agradáveis, né? Então tinha um pouco disso. E ao mesmo tempo a saúde sempre para mim era muito fácil. Então assim, meu pai ensinou para mim quando eu era pequena a circulação cardíaca, indo pro pulmão, indo pro resto do corpo, né? A parte direita do coração é a parte esquerda. E eu desenhava aquilo e explicava. Então, os colegas dele que chegavam lá em casa, ele falava, ela sabe a circulação cardíaca. Eu desenhava e mostrava e ensinava. Então,
Eu tinha uma facilidade para essas coisas que eram consideradas complexas na medicina, né? E aí eu pensei que eu não podia deixar isso, não podia jogar isso fora, né? Então eu acabei prestando vestibular para medicina. E nessa época eu já tinha certeza absoluta. O porquê de ser médica foi isso. Você nem chegou a prestar arquitetura? Nem cheguei a prestar. Eu queria legal. só medicina. E aí foi assim desde o início, uma paixão. Apesar de que eu nunca ia imaginar que eu ia ser tão apaixonada pelo que eu faço. Nunca, nem de longe. Foi um presente da vida, um presente do universo. Eu nunca ia imaginar que isso ia ser uma coisa tão forte na minha vida, que depois de tudo que eu passei, né, e tudo que ia ser um amor tão grande. E como que você decidiu a residência? Aí foi diferente, porque eu queria fazer cardiologia. E durante a faculdade, eu era muito boa em cardiologia. E eletrocardiograma, que era um negócio que ninguém sabia, eu sabia super bem, até hoje eu sei. E as coisas todas do coração, que era justamente qual era a artéria, qual que pegava, a dor era aqui, estava pegando qual artéria, tudo isso eu sabia. E eu fazia todo ano, todos os congressos de cardiologia. E eu fui fazer a residência primeiro de clínica médica para fazer cardio depois. Então eu fiz 2 anos de residência de clínica primeiro. E aí nesses 2 anos de residência de clínica, na época, era obrigatório ainda fazer clínica antes de dermato. Porque hoje em dia faz direto. Mas na época era obrigatório fazer, porque já faz tempo. Eu formei em 2002. E aí, fazendo a residência de clínica, o meu chefe era cardiologista e ele era muito severo, muito rígido. E assim, foi uma época muito difícil e muito estressante. E dava muito plantão e tive um contato com violência, porque antes eu morava em Minas. E aí chegava esfaqueado, baleado, coisa que antes eu nunca tinha visto na minha vida. Então, realmente foi um momento traumatizante. Você lembra a primeira vez que você teve um caso assim? Olha, aconteceu cada coisa naquela época. Aconteceu de um cara entrar no hospital e atirar em uma enfermeira, dar um monte de tiro nela e depois se matar. E eu tava no quarto de residentes que era do lado, eu vi aquele monte de tiro. Nossa. Isso foi uma coisa muito traumatizante, né? E depois saiu todo mundo para tentar salvar, né? Então, assim, tiveram coisas, assim, muito absurdas. Teve dos primeiros plantões lá, aí depois eu vi que isso era natural lá, chegou gente que era por causa de coisa de drogas, né? Então, aí a pessoa totalmente dilacerada, assim. Então, assim, foi cada coisa que foi tão fora de tudo que eu já tinha visto. Também acidente de ultraleve, umas coisas, assim, muito fortes, né? Porque na residência de clínica a gente dá um plantão geral ali, né? Que chega de tudo. Só que a gente, como era de semi-intensiva e urgência vinda do resgate, era só o que teve que chamar o corpo de bombeiros. Então era só coisa muito forte, né? Então era quase afogamento, era gente que caiu de sei lá que andar, eram realmente coisas muito marcantes. Em algum momento você questionou? Nossa, será que eu quero ser médica? Eu queria sair dali, eu queria não fazer mais aquela residência. Eu ficava querendo fazer medicina da família, que era uma coisa que na época eu estava usando bastante. E aí eu ligava pra minha casa e falava que eu não estava aguentando. Que idade você tinha? Eu tava com 24. Eu formei com Nossa, 24 neném. anos. E aí eu ligava pra casa e falava que eu queria desistir, sei lá. E a minha mãe falava pra eu ir, o meu pai falava pra eu ficar. E ele falava, minha filha, isso tudo você já passou, isso tudo já foi ruim. Se você largar isso, você vai ter passado tudo isso à toa. Se você fizer os 2 anos, você tem a residência de clínica. Você é clínica. Então termina, vai até o fim. E aí isso me deu força pra continuar, mas eu ficava triste com ele dele falar isso, eu ficava brava com ele, eu ficava achando que tipo minha mãe tava me protegendo, ele não, né, não, natural, né. Só que realmente foi muito bom pra mim ter feito a residência de clínica, porque me deu uma diferença muito grande em relação a outros dermatologistas, em relação a outros médicos, né, e tudo. E depois também, tudo que eu passei naquela época teve todo um aprendizado muito grande, porque foi quando me apareceram 3 doenças autoimunes. Foi na época da residência? Da residência, foi com esse estresse. E como eu ficava dando plantão, eu também não dormia, porque a gente rodava em 3 e não tinha dia seguinte livre. Então, que cidade que era isso? Era Guarujá e Santos, porque a residência era junto, era Santos com Guarujá, que aí a gente tinha que ficar nos hospitais de lá e também nos do Guarujá, e tinha também um lugar que chamava, de Carvalho, Vicente de Carvalho, que era um lugar pesado.
Então a gente rodava entre esses 3 lugares, né? E assim, era uma região que assim, a região da Baixada tem muita coisa infecciosa, né? Que vem de Porto, né, e tal. Então assim, era uma região assim com muita coisa mesmo, sabe? E pra mim tudo aquilo era muito novo, porque eu fiz medicina em Minas. Então, pra mim era outra realidade, outro mundo. Cidade de outro Minas? planeta. Eu fiz em Pouso Alegre. Nossa, e aí você vai pra um... Exatamente, fui pro olho do furacão, né? E chegava de tudo. Eu sei que aí, Ana, eu comecei a acordar com a mão doendo, eu comecei a acordar com as mãos duras, eu comecei a acordar sem conseguir mexer as mãos. Tudo aquilo foi me mostrando, né, igual depois eu vou explicar sobre as doenças autoimunes mesmo quando apareceram, mas foi me mostrando que aquele caminho que eu tava, que tava pesado demais. Então, nesse momento, eu resolvi que depois eu tinha que pensar uma coisa que fosse mais tranquila, entendeu? E como na residência eu passava tanto por endocrinologia quanto por dermatologia, eu gostava muito dos dois também, sabe? E ao mesmo tempo, em tudo na medicina a gente pode salvar a vida. Você tira um melanoma, você salva uma vida. Então, assim, eu só não gostava de pensar que eu não ia mais salvar a vida, porque é uma sensação muito gostosa. Mas tem um pouco de ego nisso também. Quando a gente vai tirando todo o ego, assim, aí não importa, né? A gente consegue ajudar qualquer pessoa, independente de salvar a vida, ou você salvar a vida de uma outra maneira, deixando a vida da pessoa melhor, não é verdade? Então, tudo isso foi muito importante na decisão depois, que aí, depois que eu já tinha feito os 2 anos de clínica, eu resolvi fazer dermatologia. Mas você fez, as suas doenças apareceram durante a residência de a clínica. residência de clínica. De clínica, foi. Em quanto tempo? Você estava, tipo, há 1 ano fazendo? Eu estava há 1 ano, há 1 ano e pouco fazendo. Mas aí você conseguiu Foram terminar... 2, eu terminei. Você ainda não estava com aquele monte de sintoma? Tava com sintomas e comecei a tomar os remédios na residência de clínica. A reumatologia, a equipe toda da reumatologia de Santos me diagnosticou e começou a me tratar. Aí na época eu fui para Minas para ver se confirmava o diagnóstico, e aí eu fui num reumatologista que tinha sido também meu professor lá, e aí confirmou. E aí eu vim num outro reumatologista aqui em São Paulo, da Escola Paulista, para ver se confirmava, e confirmou. Qual que foi o diagnóstico? O primeiro foi artrite reumatoide. Na época eu tive também 6 úlceras de córnea, que depois a gente viu que era por causa do Sjögren, porque aí quando eu comecei a não sentir... Que traduz. Síndrome de Sjögren é uma outra autoimune que é muito comum associar com alguma outra colagenose. E a artrite reumatoide e a dermatomiosite são colagenoses. Na época, a primeira a diagnosticar foi a artrite reumatoide, porque era óbvia, porque de manhã eu tinha aquela rigidez matinal que continuava até a tarde. Meus dedos tinham os sinais mesmo, porque existem nódulos específicos da artrite reumatoide, entendeu? E aí, tanto nos pés, quanto nas mãos, quanto nos ombros, eu tinha esses sinais. Então aí... Como que era? Tipo, você acordava... Porque imagina, você estava com o quê? 24, 25 anos? 24, 25, por aí, 25 nessa época. Fazendo residência. Você acordava com a mão dura, com o pé... Assim, já me aconteceu. Eu vi que eu já tinha isso e não sabia. Mas quando eu tinha antes, era muito leve, né? Então, quando começou a ficar forte, foi o seguinte... A minha mão não mexia, ela ficava dura. E assim... Como se fosse uma garra. Uma garra, sem fechar. Não fechava mais que isso, entendeu? E era muito, porque quando a gente via isso num sinal normal, podia você não conseguir fechar, mas vir até aqui, entendeu? Mas não, ela tava desse tamanho. Eu só conseguia fechar totalmente mesmo lá para umas 4 da tarde. Então, assim, vamos supor que já 2 da tarde, assim, eu tava assim. Só que eu continuei trabalhando, então assim, eu tinha que fazer massagem cardíaca. Quando eu fazia massagem cardíaca com a luva, às vezes me dava uma coisa que chama fenômeno de Renault, que é uma coisa que existe nas colagenoses também. Que aí o seu dedo vai ficando tipo assim, azul, e tem gente que chega a ficar preto na ponta e necrose. Fazendo massagem cardíaca me dava isso. Eu apertava o esfigmomanômetro assim, porque assim, você tem que ter a experiência da residência. Não tem isso de, eu vou então tirar uns dias, sei lá quantos dias, ficar de licença e vou conseguir a residência mesmo assim. Não existe, porque você tem que ter as horas. Por que você tem que ter as horas? Porque você tem que ter passado por aquilo tudo para dizer que você fez a residência, entendeu? Porque é a experiência, não é o estudar. É a experiência daquilo que você passou, entendeu? E aí eu quis continuar, né, claro, porque depois que eu já tinha passado por mais de 1 ano daquele sofrimento, eu tava perto de acabar, então assim, eu continuei. Ou você desistiria para se tratar, ou poderia ter parado a residência. Então, muita gente já desistiu da residência de clínica, muita gente, porque a residência de clínica é muito pesada.
Mas como que você conseguiu? Porque você tava com a mão assim e... Quando teve uma pneumonia que eu tive, dessa época, por causa disso, que aí eu realmente tive que parar uns 15 dias. Entendeu? Então, assim, dependendo do que estava acontecendo, eu parava. Dependendo, eu continuava, assim, porque tem como você atender, tem como você escrever com a letra toda torta, tem como você ficar numa UTI, dando plantão, tem como você fazer de tudo. Porque num plantão, por exemplo, você fala, faz adrenalina, faz noradrenalina, você tá pedindo pra enfermeira fazer, não é verdade? E aí você vai lá, faz massagem cardíaca, faz algumas coisas, assim, a minha mão ficava mais dura, por isso que dava até o fenômeno de Renault, né, e tudo, mas eu fazia mesmo assim. Mas você não tinha medo? Nossa, isso pode necrosar, eu posso perder o dedo, eu posso perder a mão. Ana, na hora que eu tava lá salvando, eu não tava pensando no meu dedo, eu só via o dedo depois, na hora eu queria salvar a pessoa, entendeu? E isso acontece mesmo, quando a gente tá num pronto-socorro, você tá ali pra servir, entendeu? E você esquece de você. Isso é o que eu acredito, eu não tenho filhos, mas é o que eu acredito que acontece da mãe com o filho. Naquele momento, é como se o paciente fosse seu filho, entendeu? Todo mundo que chega, você faz de tudo pra salvar a pessoa. Tem uma coisa tão forte nisso, e você vai fazendo, quando você vê, tipo, alguém voltar, você salva alguém, você vai fazendo isso, fica impossível na hora você pensar, tipo, no seu dedo. Sabe? Pra mim, pelo menos, era uma coisa que nem cogitava, nem passava pela minha cabeça, entendeu? E você foi, então, tipo, você tava fazendo o tratamento? Tava, o pessoal da residência, os residentes, colegas, eles lembram disso. Inclusive, um colega meu virou reumatologista, e ele queria dermato, olha que engraçado. E vira e mexe, ele pergunta, ele fala, nossa, é tão interessante, porque eu lembro da gente passando na reumatologia, e, né, você já com artrite reumatoide nova, e quando pega novo, geralmente o prognóstico é péssimo, né? Então, qual que era o prognóstico? Era pra eu ficar com deformidade e provavelmente eu não ia poder trabalhar com aquilo mesmo. Por isso que eu já fui pensando uma coisa mais light, entendeu? Mas depois, no fim, não precisou, né? Mas deformidade, como assim? Tipo, você não vai mexer a mão. Depois de um tempo, a artrite reumatoide, se a gente pega um atlas, alguma coisa assim, eu pego pra você, no podcast não vai dar pra mostrar, mas assim, se você coloca artrite reumatoide, mão típica, uma coisa assim, aparece. Ombros, então assim, você já deve ter visto alguma pessoa bem velhinha, antes era até mais comum, né? Toda tortinha. Corcunda, assim. Vai entortando, sabe? E não só essa parte, mas as mãos podem ficar até, tipo, inutilizadas, entendeu? Tem gente que isso daqui fica tudo mole. Esse era o teu prognóstico? Era de deformidade, sim. Com 25 anos você teve Sendo que uma sentença Mas a dermatomiosite, que é até pior, que não foi diagnosticada nesse momento, e eu já tinha muitos sintomas, porque para subir escada eu tinha que puxar pela calça, né? Você tinha que puxar a tua perna pela calça. Mas era mais por causa da dermatomiosite do que pela artrite reumatoide, entendeu? E assim, isso também de levantar os braços, que eu não conseguia ficar muito tempo com os braços para cima. Então, tudo isso tem a ver com a dermatomiosite, sendo que a dermatomiosite é uma outra doença autoimune. Isso, contra o músculo. E eu tinha até falta de ar à noite, eu tinha os sintomas da dermatomiosite todos. O que acontece? 50% morre no primeiro ano de diagnóstico. 50% de quem tem como que chama isso, dermatomiosite. Dermatomiosite, que só o nome você já fala, socorro. 50% de quem tem isso morre. No primeiro ano de diagnóstico. E você já sabe, porque você é médico, você já sabia disso. Eu sabia, olha... Como que fica a cabeça? Tipo, nossa, eu tenho esse monte de coisa. Não, mas eu sabia que eu ia ficar bem, isso eu tinha certeza. No fundo, você tinha uma confiança, vai dar tudo certo. Sim, eu pensava assim, é o que tá escrito aí, é o que estão falando aí, mas não é o que vai me acontecer. Gente, isso é tão importante. Não, vamos botar um highlight nisso, por favor. Olha a importância da crença. Olha a importância. Quando tá todo mundo falando, pode ser que você morra daqui a um ano. Pode ser que você fique torta, sua vida acabou. E você acreditar, não, vai ficar tudo bem. Eu meio que já sabia, engraçado, porque assim, quando eu fui no reumato lá de Minas, né, que ele me conhecia desde a faculdade e tudo, ele fez essa pergunta pra mim, igual você acabou de fazer, ele falou assim, como é que é pra você? Você é médica, você sabe como é que é isso? Mas eu talvez não tenha até entendido direito o que ele estava querendo dizer com isso. Eu percebi que ele estava querendo dizer que o prognóstico era péssimo, mas eu falei pra ele, não, Ale, tá tudo bem,
eu mesma não conseguia explicar pra ele o que eu sentia, mas eu sentia uma certeza absoluta que eu ia dar um jeito nisso. Nossa, isso é, gente, eu tô até arrepiada, porque isso é o poder da crença, de você se blindar. Ah, mas a estatística fala, os dados falam, né? Eu nunca... Tá, mas eu sou eu e eu vou... eu sempre acreditei em muita Vou dar um coisa. jeito. Porque assim, Ana, eu sempre acreditei em muitas outras coisas, né? Eu sei que assim, entrar em crenças é complicado porque cada um acredita numa coisa. Mas eu acho importante falar, né, desse lado espiritual que não é dogma. A gente não tá falando de religião. Então assim, né? sem falar de religião, sem falar de nada disso, quando eu era pequena, eu tinha umas coisas muito diferentes mesmo. Então assim, tinha, por exemplo, teste psicológico. Minha mãe adorava fazer teste psicológico com a gente. Aí ela perguntava pra minha irmã, o que você sente quando você vê um muro? Aí ela falava. Ela perguntou pra mim, o que você sente quando você vê um muro? Eu falava, tá tudo esburacado, eu enxergo tudo através dele. E o muro era a morte. Então assim... Eu sempre tinha umas coisas assim. Eu pequenininha falei, mãe, eu quero ver minha bisavó, eu quero ver minha bisavó. Ela foi procurar foto da tal da bisarrosa, sabe? Então assim, eu tinha umas coisas assim que... Aí uma vez eu sonhei com meu avô, pai dela, e ela, né, nem mal tinha foto dele, e aí eu falei, e ela falou, não, certeza que era ele, aí ela foi falando, aí ela contou as coisas dela, que deixava ela emocionada de eu ter falado isso, porque naquela noite ela tinha perdoado ele de 1000 coisas, então assim, cada coisa, sabe? Então assim, eu sempre tive algumas crenças que saíam que vai da além curva. do mundo material. Que né? saía muito assim da curva, e eu achava normal, e eu sempre achei normal. Então, assim, às vezes a professora, por exemplo, eu tinha aula de religião na escola. Então, às vezes a professora falava alguma coisa e eu falava, tipo, dentro do que eu acreditava lá do meu mundo, achando completamente normal, e ficava todo mundo, tipo, olhando com aquela cara de, meu Deus. Quem é esse ET, né? É um ETzinho. E eu com aquela certeza absoluta daquilo, como se fosse uma certeza absoluta de todo mundo. Mas, assim, eu acho que tudo isso ajudou a eu ter certeza absoluta que ia ficar tudo bem. Entendeu? Eu não sabia como. Então você não teve um momento, porque muita gente que tem um diagnóstico, né, seja de doença autoimune ou de qualquer doença, vem aquele diagnóstico, é uma sentença, parece que, né, é uma faca que enfia no peito. Você não teve isso em momento nenhum. É que a faca que enfiava no peito, pra mim, tava sendo muito maior a residência de clínica. Pra mim tava 1000 vezes pior aquilo. Pra mim aquilo tava tão ruim que... Já tava uma merda, tipo assim... aquela coisa horrível, mas é isso. O que é E assim, eu sempre, percebi, né? Sempre percebi muito perfil de doença. Então, eu percebi que a minha vida, tipo, ficou ruim e veio a doença, né? Então, eu percebi que a hora que conseguisse passar tudo e minha vida ficasse melhor, que eu ia conseguir, de alguma maneira, dar um jeito naquilo, entendeu? Não foi automático assim, né? Porque até eu vir a medicina integrativa, até eu executar, até fazer... Foi um tempo. Durante quanto tempo você ficou com o tratamento convencional? Mais ou menos 1 ano. 1 ano. Foi mais ou menos 1 ano. Porque aí, eu tava no 2º ano de residência, tive o diagnóstico, fui tomando os remédios. Aí acabou a residência, a primeira coisa que eu fui fazer foi a pós-graduação de dermatologia e a pós-graduação de estética. E aí, eu tava fazendo dermatologia e estética, eu vim para São Paulo para isso, para fazer essas pós-graduações, e justamente eu não fiquei fazendo mais residências, porque residência é muito pesada, eu já tava com aquelas 3 doenças, então não dava para eu forçar mais isso, e fiquei estudando e fazendo as pós-graduações, que aí a gente atende também e tal, mas é mais tranquilo que residência, querendo ou não. E quando eu tava fazendo, tinha melhorado um pouco, mas assim, eu já tava tomando os remédios, mas não melhorava, teve mais a ver com quando eu vim para São Paulo e a vida mudou muito já, né? Porque só de não estar com... E infelizmente acontece uma coisa na residência, assim, algumas residências, é claro que depende do chefe, né, que a gente pega e tudo, mas é muito abuso, entendeu? Muito abuso, assim, é moral, muito abuso moral. Eu acho até importante falar disso, porque quem não é médico não tem ideia. Às vezes a pessoa ela não tem ideia o que aquela pessoa passou para chegar a ser médico. Assim, né? é uma coisa assim, parece que a pessoa quer que você passe uma humilhação, sabe? O meu chefe de residência, infelizmente, ele era assim.
Nossa, abuso moral mesmo. Muito, na frente de todo mundo, né? Aquelas coisas. Então, assim, eu tive a sorte também de que esse era o meu chefe direto. Mas os outros que não eram chefes, mas eram preceptores, né? Que a gente chama que é quem te orienta também, mas não era o meu chefe direto, mas eram preceptores. Eram muito legais. Então, assim, ao mesmo tempo que aquele me causava tudo aquilo, tinham outros que me ensinavam coisas lindas. Por exemplo, eu tive um chefe muito querido, eu chamo de chefe, mas ele era meu preceptor só, não era meu chefe direto, era o Dr. Hermano, que eu passava na enfermaria de clínica com ele, e aí, por exemplo, teve uma doença que era inclusive dermatológica, que é autoimune gravíssima, que são os pênfigos, né? E era um pênfigo. O que é pênfigo? Doença bolhosa, que dá bolha no corpo inteiro. É uma coisa terrível. E aí, a gente passava nos pacientes de pênfigo, ele falava, as doenças, elas têm um perfil. Elas têm um perfil. Olha o perfil da paciente, olha como é o psicológico dela, entendeu? E tanto é que depois disso eu fui começar a estudar com a Cristina Cari, fui estudando várias outras coisas que eu fui procurando, porque realmente as doenças têm perfil. Então, o que eu depois estudei disso... Nossa, isso disso, vou até anotar, gente, porque esse é um assunto para um outro podcast. Sim, importantíssimo. Nossa, muito legal. E quando eu vim para cá, eu queria já entender isso, e justamente como o Dr. Hermano tinha começado a falar disso lá, quando eu cheguei em São Paulo e estava fazendo essas pós, né, eu também fui estudando os perfis de doença, fora disso, né, num mundo mais holístico, mas fui estudando, que é o nosso inconsciente mostrando através do corpo, entendeu? O que você descobriu sobre você com as doenças? Fazia todo sentido, porque para começar, a artrite reumatoide, ela é o quê? As articulações é o reconhecimento. Então, era como se eu esperasse um reconhecimento do meu trabalho, porque mão é trabalho, e não estava tendo. E a residência é isso. Só que assim, eu poderia ter passado por aquilo de outra maneira, porque eu poderia não ter esperado esse reconhecimento. Entendeu? Então, se eu não esperasse esse reconhecimento, só fizesse de coração e pronto, que é como eu aprendi a viver, como eu aprendi a ser, e isso resolve, não é verdade? Eu não teria sofrido tanto com isso, porque o meu chefe, que era, né, daquele jeito, nunca ia estar suficiente para ele. Eu fazia de tudo, os pacientes me amavam, trazia um monte de coisa. E mesmo que não trouxesse, eu podia ter feito só de coração e pronto, por aquilo, não é verdade? Então, assim, quando a gente espera alguma coisa externa, que não é da gente... O amor e a aceitação do outro, exatamente. Né? Que o outro me aceite, que o outro me... E assim, ali, do jeito que era, nunca ia ser suficiente. Não, nada que eu fizesse. E aí, sempre a responsabilidade é nossa. Porque aí, se eu me maltratava por aquilo, porque ainda não era suficiente, eu tinha que ser suficiente, ainda tinha que ser suficiente e nunca era, eu tava me maltratando. Era eu indo contra mim mesma. Eu indo contra mim mesma, autoimune, entendeu? É muito interessante, né? Gente, a gente vai fazer um episódio só esse falando universo do perfil, disso porque é muito legal. É incrível esse universo, especificamente do inconsciente falando através do corpo, porque a gente é uma coisa só. É corpo, mente, espírito, né, alma. Eu chamo de Gi, que é o guia interno. É tudo, né? É o seu guru interno. E é tudo uma coisa só, a gente não tá separado de nada, né? E aí o inconsciente tá gritando, a gente não tá ouvindo, ele faz a gente ver, né, aquilo que tá acontecendo. E em que momento que você... Porque até então era só medicina convencional. Até você foi fazer mas eu nunca fui muito só convencional. Eu sempre acreditei em muita coisa. Mas você já estudava outras coisas, assim? Já tinha essa facilidade de Google, de... Na época eu estudava, mas outras coisas. Eu estudava coisas que tinham a ver com o espiritismo, que hoje em dia eu não sou mais kardecista, mas eu lia todas, porque eu sou muito estudiosa, né? Então, como eu sou muito estudiosa, eu pegava pra ler um negócio, eu lia tipo 80 livros. Eu nunca fui muito normal em termos de estudar. Nerdzinha também. Então, eu sempre estudei demais. Então, eu pegava... Na época, eu estudava mais essa parte, entendeu? Mas até deixei de ser por isso, porque tinha muito aquela coisa de aprender pelo sofrimento. A gente executa muito as nossas crenças. E na época eu lia muito isso, estudava muito isso, achava a coisa mais linda, então ficava lindo o sofrimento, né? Então, claro, se a gente executa as crenças... Né? Então, quando eu vim para São Paulo foi muito importante, porque justamente eu estava fazendo essas pós-graduações e estava estudando isso, e aí estudando isso eu fui percebendo coisas também que se eu tivesse... mas então não é... bonito todo esse sofrimento? Não é bonito. E aí a gente foi... E fui estudando coisas aí nesse momento,
com uma visão espiritualista independente de religiões, estudando e lendo, e aí caindo essas outras fichas, o que foi incrível e maravilhoso. Porque aí, junto disso tudo, e tudo acontece ao mesmo tempo, né? A vida é tão, né? A gente entra naquela onda boa disso, vem tudo. A hora que entra na onda ruim também é tudo. Então aí, nessa hora, eu estava lá estudando, e isso foi na parte de estética. Eu estava lá sentada estudando. Um amigo meu, eu estava com 26 anos, estava estudando, e aí na pós-graduação, na área de estética, um colega muito querido, que se eu não me engano chamava Gerson, faz tempo, ele era baiano, um querido, eu estava tomando aqueles remédios que faziam mal, e aí ele falou assim... Que remédio que você tomava? Metotrexate e corticoide em altas doses. E isso faz o quê? O metotrexate quebra o colágeno, te impede de formar... ele te impede de formar colágeno. Te impede de fazer o colágeno, porque a colagenose é autoimune contra o colágeno. Aí olha só que coisa inteligente. Você toma um remédio para não formar o colágeno. Essa é a solução, né? Tipo, você tá com problema na mão, corta a mão fora, né? Mais ou menos isso, né? Ah, o seu dedo machucou, só cortar a mão fora. Fica sem dedo. Na verdade. É mais ou menos isso. Pra o seu anticorpo não ir contra o seu colágeno, aí você já não forma o colágeno mesmo. Você não quer ter cárie, arranca o dente, né? Então, é a sua defesa que tá indo contra você, então vamos parar de produzir defesa também, deixa corticoide em altas doses e aí também não faz defesa. Eu não posso também criticar, eu entendo que a medicina faz isso por bem. E que é o que eles tinham. Mas... que esqueceu do básico, né? Não cause dano. Mas eu acho que tem que continuar, tem que aprofundar e tem que dar abertura para coisas que não é o que o laboratório falou que, eu fiz o estudo e isso tá ok. Sabe, a gente tem que isso considerar... é regra, né? A gente tem que considerar todos os estudos, não só os estudos que o laboratório considerar que esse estudo é o que tá valendo, né? Mas tudo bem. Então você tomava esse remédio que não formava colágeno. Fazia não formar colágeno e o corticoide, ele faz quebrar colágeno, faz quebrar músculo e faz a gente acumular gordura. E além de mil outras coisas, da diabetes, da insuficiência cardíaca, a baixa defesa, faz a pessoa pegar tudo quanto é doença. Como que era pra você estar tomando esses remédios sabendo desse monte de efeito colateral com essa visão de médico? Eu já tomava meio que pensando que depois eu ia parar, que alguma coisa ia aparecer. E aí, justamente, eu tava nesse dia sentada lá, estudando estética, o meu amigo que tava do lado, baiano lá, que eu acho que chamava Gerson, mas a apelido dele era baiano, então aí, não lembro. Aí ele, todo fofo, virou pra mim e falou, e ele era um querido mesmo, ele falou assim, você era bonita, tá ficando feia. O baiano, gente, eu adoro baiano porque ele fala as coisas de um jeito tão gostoso, tão divertido, que a gente dá risada, porque é uma delícia, né? E eu morri de rir, né? E falei, sabe o que é? É que eu tô tomando corticoide metotrexate, porque... eu tive diagnóstico de 3 doenças autoimunes. Aí ele falou pra mim, sabe aquela medicina anti-envelhecimento? Chamava medicina anti-envelhecimento na época, porque rejuvenescia. E a gente tava na estética, então tinha tudo a ver nesse dia, porque esse dia a gente tava na pós-estética. Aí ele falou assim, então, trata isso daí que você tem, de um jeito que você vai ficar mais bonita, mais magra e mais nova. Aí eu falei, nossa, gente, é tudo que eu sempre quis na minha vida, é disso que eu tô falando. Eu falei, sério? Ele, sério? Eu falei, gente, eu vou estudar isso. E na época não tinha, tipo, uma pós-graduação disso. Era assim, quando tinha congresso, aí ia ter, tipo, 3 palestras sobre isso. Que ano que era isso? Olha, eu formei em 2002, aí 2003, 2004, isso foi em 2005. Nossa, foi exatamente ainda nem era, não se falava de nada disso, né? Ninguém falava. Aí eu ficava indo atrás, ficava procurando, aí, igual quando a gente faz quando quer estudar as coisas, né? A gente vai e procura na internet. Na época a internet não era uma coisa assim como hoje, que hoje a gente sabe tudo dela de um jeito mais tranquilo. Não, era meio complexo da gente achar, mas era por mim, né? E era pela minha saúde, é lógico que eu fui atrás. E aí teve uma outra pós. E aí eu fui fazendo tudo isso e sempre nos congressos de estética falava sobre medicina anti-envelhecimento. Sempre falava que também tratava doenças. Então eu ia para assistir por causa de tratar doença. E tinham vários que enfocavam mais na parte de doença, saúde e tal. Então assim, isso me ajudou demais. Aí teve coisa que eu fui pra fora, e aí sempre tinha coisa que era falando sobre isso, eu comprava o livro, sabe? Coisa assim. E você já você virou seu laboratório. Virei, também? Porque aí você começou, sim, eu comecei não vou mais tomar. eu me tratando, foi, de início sim. E aí,
eu lembro que o Valdir mesmo era um que eu assistia muita aula dele, eu pegava as aulas dele, depois da aula dele, depois eu justamente me prescrevia um monte de coisa. O Lair, desde essa época, ele já falava também, muita gente achava ele maluco, eu amava ele, já fazia as coisas também, mas sempre tudo do meu jeito. Então, eu juntava o raciocínio clínico das coisas que eu estudei, porque aí eu estudei muito as minhas doenças, e junto do raciocínio clínico daquilo, de tudo que eu tinha aprendido na clínica médica, eu executava o que eu fui aprendendo também pela medicina anti-aging, que é a medicina anti-envelhecimento, que na época tinha esse nome, que hoje a gente fala medicina integrativa. Em que momento que você parou os remédios convencionais? Logo nesse início aí. Logo nesse início, já parei. Você não teve nem uma sombra de dúvida? Será que eu paro? Eu só tava me fazendo mal. Eu tinha rigidez matinal, só que aí durava menos, durava umas 3 horas. Todo santo dia, tomando os remédios. Que diferença ia fazer? Eu falei, eu não vou tomar mais essa porcaria que me faz mal. E aí, eu comecei eu fiz um monte de pós, né, gente? Um monte. Eu comecei uma outra pós que era de cirurgia plástica. E assim, eu fiz a pós de plástica, mas eu me tornei uma dermato mais invasiva que o dermato convencional, né? Que eu adoro fios, a parte mais invasiva da dermatologia eu adoro, né? Preenchimento, o botox como efeito lifting, essas coisas. Mas eu não quis fazer a parte de cirurgia plástica. Eu gosto, mas não é meu perfil. E aí eu passei a indicar muito bem cirurgia plástica. Gosto quando bem indicado, mas eu não quis ser cirurgiã plástica. Mas foi um universo maravilhoso e na pós de cirurgia plástica eu tive um professor maravilhoso que também dá aulas de anti-aging, de medicina anti-envelhecimento, e todas as vezes, quase todo final de semana, ele dava assim, tipo, um dia inteiro só de anti-aging. Um dia inteiro. E a gente ainda falava anti-aging. E o que era, assim, de diferente dos Porque outros? Era totalmente diferente de tudo, porque, imagina, toda cirurgia, se o paciente, todo procedimento, até na dermato, né, tudo, se o paciente é da medicina de envelhecimento já, ou seja, se eu faço medicina integrativa para esse paciente já, tudo funciona melhor, tudo dá mais certo, tudo dá menos errado, você entendeu? Os riscos minimizam, tudo isso. Então ele ensinava muito por isso, só que junto disso, ele era o tipo do cara que ama ensinar também, e aí ele explicando o porquê também de em outra doença aquilo dar certo, e por que aquilo prevenia Alzheimer, e por que aquilo impedia infarto. Então, ou seja, ele ensinou tudo, é um queridíssimo, né? É o Cressoni, faço questão de falar que ele é um querido. E aí eu estudei muito, só que eu juntava tudo sempre. Aí eu juntava com tudo que eu aprendi, eu fui fazendo a minha medicina integrativa. E você foi sendo seu laboratório, foi testando, conversava, né, sempre com os colegas, né, então falava com ele, né, com os professores, sentava com ele, mostrava, né, e sempre o que eles falavam, assim, fica legal também usar isso, aí a gente fazia também, mas assim, eu fui ficando, Ana, melhor do que eu nunca fiquei na minha vida. Eu era antes uma pessoa medrosa, eu virei a pessoa, tipo, mais corajosa do planeta, sabe, umas coisas assim. Porque justamente depois de você ser muito uma coisa, e aí quimicamente com químicas naturais, ou seja, naturalmente, fazendo de uma maneira tecnológica, natural, né? Que a gente foi aprendendo com tudo que hoje a gente sabe sobre a nossa bioquímica, sobre o nosso mapa metabólico. Eu tive bioquímica muito bem na faculdade também, muito, eu tenho que agradecer. Eu tive bioquímica muito bem, patologia muito bem, eu fui muito estudiosa, né, isso também fez muita diferença. Então eu aprendi a mexer no meu organismo de uma maneira que eu conseguia mexer com o meu emocional. Você imagina, a testosterona é um hormônio da coragem. Então assim, tem coisas que a gente consegue fazer com a gente, se a gente quiser, que a gente muda tudo. A ocitocina é o hormônio do amor, da comunicação. Então tem cada coisa ali que vai mexendo de tal maneira tão bacana que eu vejo o paciente, ele chega com o olhar dele, com o jeitinho dele, eu sei o que ele está precisando. Então é claro que eu vou ver isso nos exames, eu vou ver isso examinando, mas só vai, tipo, me dando mais certeza, entendeu? Pelo olhar que entrou, às vezes eu já sei, precisa de uma ocitocina, gente. Então é lindo, é um universo lindo. E pra você, assim, quando que você começou a ver resultado? De não ter mais a rigidez, foi de muito se no sentir começo, melhor? Foi muito no começo, foi assim. Aí esse colega baiano me falou isso. Quando ele falou isso, eu já parei de tomar. Primeiro porque ele falou que eu tava ficando feia, né? Imagina, uma menina de 26 anos, né? Toda fofa. Aí ele já falou que eu tava ficando feia. Eu pensei, gente, tô ficando feia, não tá me adiantando nada. E tem um negócio que resolve, então eu já vou parar com esse trem. Então, assim, crianças não façam isso em casa. Eu parei, por conta e risco, e assim, a gente tem que se responsabilizar. O ruim de quando a gente fala,
para parar com um remédio que é para a parte psíquica, aí o problema é o rebote que dá. Então eu já aviso para não parar, tá, Ana? Porque é preferível a gente dar tudo que precisa e a gente vai tirando, porque o problema desses remédios é justamente esse. Então, se a pessoa está tomando, por exemplo, eu tomava remédio, corticoide e metrexate. A única vez que eu tomei antidepressivo na minha vida, eu tomei um dia, fiquei completamente apática no sofá, sem conseguir mexer, não tomei nunca mais. Por que você foi? Por que prescreveram? Na época da residência, porque eu fiquei depressiva junto. Junto disso tudo, acontece tudo, né? Ainda vem um assaltante, e me assaltou, pôs a arma na cabeça do meu namorado, aquelas coisas na época, né? Porque é tudo junto isso daí. Aí eu fiquei com pânico, não queria sair de casa. E aí me deram um antidepressivo, né? Um professor, né, me deu um antidepressivo na época da residência. Eu tomei um dia, um único dia. O dia que eu tomei, eu não saí do sofá. Aí eu falei, nunca mais vou tomar isso na minha vida. E, gente, o antidepressivo, ele faz uma ligação com o neurotransmissor que depois é difícil, porque depois, se você tomou e sentiu bem, depois de um tempo, você vai precisar de outro, depois de tempo de outro, depois você não sente mais bem com ele, não adianta mais, só que aí você não consegue mais ficar sem ele. Então, e aí por o isso, desmame é super sofrido. é super sofrido. Então, eu peço para não parar. Quando as pessoas ouvem isso, elas querem parar. Mas se para, depois vai dar um efeito rebote terrível. Vai dar... Você vai sentir coisas que não vale a pena. É pra parar se for com a doutora Michele, tá? Aí você marca uma consulta. É pra e parar vai ter... repondo o que precisa. Não é verdade? Porque o que acontece? Se você simplesmente para, você pode depois se arrepender tanto que você vai falar que nunca mais vai parar na vida. Não é verdade? Então, assim, a gente primeiro dá o que aquela bioquímica tá precisando, pra depois a gente ir tirando de pouquinho. E a gente faz um desmame, e aí eu vou diminuindo a dose, depois quando vê, tô tomando um dia sim, 2 não. Quando vê, você já começa a esquecer de tomar. Começou a esquecer de tomar, a gente não tá precisando, tá? Tem essa dica. É bem isso, mas às vezes as pessoas falam, eu esqueci um dia, 2, depois parei. Começou a esquecer de tomar, não tá precisando. Tem essa dica, sim. E aí, Ana, eu comecei a tomar as coisas da integrativa que eu fui percebendo já lá na época que eu tava fazendo medicina estética, com o pouco que eu comecei a tomar e com tudo aquilo que eu fui fazendo, que a gente pode chamar de gestão de estresse, a gente pode chamar de... como que você chama, Ana, quando você faz? É gestão de estresse mesmo, mas eu brinco, né, porque eu gosto de dar nome para as coisas. Pra mim é um ritual de autocuidado. Ritual de autocuidado. É aquele momento que você tá com você. Isso, né? Autoconhecimento. Eu fui nessa parte de estudar como as doenças e o perfil, como o inconsciente agia no nosso corpo para falar com a gente, né? Quando eu fui estudando isso, eu fui fazendo tudo isso junto. E veio junto as duas coisas. Foi quântico, sabe? Veio. E aí, no que eu fui fazendo as duas coisas juntas, quando veio, eu não tinha mais rigidez matinal nenhuma. Quando veio, eu sentia que eu não tinha mais nada. Nessa hora, a gente se sente poderoso mesmo. Porque você fala, gente, eu venci um negócio... Sim. Desculpa o linguajar, eu venci um negócio foda pra caralho. Desculpa, gente. Sim, mas não, a gente fala palavrão, tá? Porque a gente é muito fina. Então tá a Nave Mãe deixou, a gente fala. O pai Merlin deixou também. Então isso. A gente fala palavrão, É assim, porque não tem outra palavra pra isso. Não tem, né? E acho que quem viveu algo tão extremo assim, né? De doença, quando você percebe o teu poder, né? Você fala, nossa, a merda foi feita, eu tô aqui, tô travada, né? Prognóstico horroroso. Mas quando você percebe que você tem esse poder de pegar essa merda e fazer adubo. É isso mesmo. Pra crescer, pra transformar a sua vida. Realmente, você fala, nossa, é foda pra caralho. Não tem outra palavra, né? E a merda é um julgamento mesmo, né? Quando a gente vai saindo da mente, a gente percebe. Porque assim, a gente aprendeu que aquilo era ruim. Mas assim, tudo é situação. São situações. Né? A gente ter aprendido aquilo como ruim faz mal pra gente também. Porque a gente fica julgando, entendeu? Se a gente não tivesse assim julgando tanto e falando, nossa, fez isso pra mim, então eu sou um coitadinho. Não, assim, na verdade, tem um julgamento, tem um aprendido. A gente aprendeu que aquilo era ruim. São situações. Sim. Acho que é interessante um highlight também, né? Doença é ruim. Você ter um diagnóstico é ruim. E a luta contra o câncer, né? A luta é um peso. E muitas vezes, sem brincadeira, você ter um diagnóstico é a melhor coisa que vai acontecer na sua vida. Sim, dependendo do que a gente fizer com aquilo. Exato. Exatamente. Né? E aí, o que acontece? Por exemplo, morte.
Não tô falando que é bom a pessoa, tipo, morrer, mas todo mundo sabe que todo mundo vai Vamos morrer. vamos. Não é verdade? Então, se a gente tivesse um aprendizado diferente em relação à morte, a gente ia lidar com ela de um jeito muito mais tranquilo. Quando alguém parte, foi a hora dele, aconteceu, foi agora. Aquele momento aconteceu nesse momento pra ele, e pra todos nós vai acontecer sei lá quando. Enfim, era pra ser muito mais tranquilo. E não é de maneira alguma, porque a gente aprendeu isso muito mais sofrido ainda do que muita gente, porque a gente, além de aprender mal e aprender com sofrimento, a gente também aprendeu a não falar nisso. E quando tudo que você põe para ser um assunto intocável, fica profundamente no nosso inconsciente de uma maneira muito forte e sobe gritando quando sobe pro consciente, né? Porque tudo que você esconde demais ali, Sim. né? Então, justamente assim, Aí quando alguém morre, a pessoa quase morre junto. E aquilo vai despertando, parece que tira a tampa do inconsciente mesmo, e tudo aquele medo, aquilo tudo vem à tona. E a pessoa não entende, ela tá sofrendo não é tanto pela morte do ente querido, porque a morte vai acontecer, claro, é emocionante, é um ciclo que se encerrou. Sim. Mas o sofrimento que vem junto é muito mais de todo esse conteúdo que estava abafado, do que pela situação da partida do ente querido em si. A situação é o quê? A saudade. Isso. Que é uma coisa. Mas todo o resto, nossa, aí tem coisa nesse balaio. Não tem a ver com a Exatamente. partida do ente querido. E acho que isso é também, gente, assunto para outro podcast. Não, foi outra... A gente, A gente vai falar disso um dia. Tá bom, tudo bem. Tem muito Onde é que a gente tava, né? A gente tava justamente onde eu tava falando, de onde eu comecei a sentir melhor. Eu senti melhor bem no começo, mas foram duas coisas que juntou, que foi eu ter começado a me medicar com o que eu fui estudando e aprendendo, né? E realmente, sim, eu abandonei os remédios, sim, sem mais nem menos, de uma hora para outra. E eu estava num processo de autoconhecimento muito grande, entendendo sim que a responsabilidade foi minha. Que eu realmente, assim, eu assumi a responsabilidade por querer agradar meu chefe. Então, assim, ridículo, né? Se a gente for pensar no fundo, ele que se agradasse, né? Eu não tenho nada com isso, não é verdade? Sim. Então, assim, eu tinha que ser mais modesta. Eu tava sendo muito... Não é que eu estava sendo vaidosa. Sim, a vaidade de querer agradá-lo, mas também arrogante, uma arrogância de achar que eu poderia agradar alguém, porque ninguém pode agradar ninguém. Ninguém pode, fazer ninguém ficar feliz, né? Eu poderia me agradar e já estaria bom, se eu conseguisse, né? Mas não, fiquei querendo agradar o outro. Gente, não entra nessa. Tem até um livro muito bom que é A Coragem de Não Agradar. Pronto. Indico para todo mundo, para ler. É isso. Os principais highlights deste episódio. Veja quanto você lucrou. Highlight 1. Como não desistir do que você quer quando os obstáculos aparecem. Isso é a energia masculina e feminina. A doutora comenta, né, do pai dela e da mãe. Se você teve isso na sua casa como a doutora, ótimo. Mas se você vem de família disfuncional, família Chernobyl, tóxica, tipo eu, tamo junto. Aí cabe a você agora equilibrar isso em você. Né? O que é? E não importa, energia masculina e feminina, não importa se você é cisgênero, se você é transgênero, não binário, todos precisamos desse equilíbrio. A energia masculina é aquela energia que declara e vai atrás. É o pai da doutora falando. Continua, minha filha. Vai. A energia feminina é aquela que acolhe e protege. É a mãe falando pra ela. Vai lá, filha, né? Desiste da residência. Então a gente precisa ter claro na nossa vida de adultos que a gente precisa desse equilíbrio. Pra gente ir atrás daquilo que a gente quer, mas a gente também se acolher e se proteger. E perceber quando é hora da gente realmente, não, eu preciso ir atrás disso, ou quando é hora da gente se recolher. Isso é autoconhecimento na veia. Entre no meu site que tem um quiz para você se aprofundar no autoconhecimento, que é bem legal, no anamariasaad.com.br. Highlight 2. A beleza é de dentro para fora. Queremos ficar uma belezinha, queremos, mas os melhores cirurgiões, os melhores médicos da medicina estética sabem que a beleza é de dentro para fora. Não adianta nada, sei lá, se entupir de botox, fazer as suas 1000 plásticas e não cuidar do teu organismo por dentro, porque você é uma coisa só, você também é suas tripas. Highlight 3.
Porque as merdas acontecem na vida. A merda, a doutora fala isso, né? A gente fica julgando muito. A merda é merda. Ela não é boa nem ruim. Ela é necessária. Fique sem fazer cocô que você vai ver a merda que dá. Muito mais merda do que se você não botar a merda pra fora. Então a merda é necessária. É a gente aprender a usar a merda como adubo pra crescer. Highlight 4. Por que precisa começar a crer para ver, ao invés de ver para crer? Se você quer fazer parte das estatísticas de quem vence doença e vive bem, é que nem a doutora, por mais que ela escutasse sobre a gravidade das doenças que ela tinha, ela resolveu acreditar que ia ficar tudo bem. E qual foi o truque para ela fazer isso? Ela colocou o foco dela em outro lugar, ela colocou o foco no trabalho. Ela conta, quando ela tá lá fazendo a massagem cardíaca, o foco dela não tá, ai meu Deus, meu dedo vai cair, não. Aonde a gente põe o foco, aquilo ganha força. O foco dela não tá, eu tenho que me curar dessas doenças, eu tenho que resolver essas doenças, ou meu Deus, eu vou morrer por causa dessas doenças. Não, ela tirou o foco do problema. De uma forma muito sábia, ela focou em outra coisa. E aí, quando a gente faz isso, a gente diminui a resistência mental à saúde e à solução do problema. A gente está ajudando o nosso cérebro a performar melhor. Porque às vezes é isso, o problema é gigantesco, a gente não sabe nem como vai resolver. Chega um momento que você tem que perceber, vale a pena ficar focando nele? Se você nem sabe como vai resolver, foca em outra área, porque naturalmente a solução vai vindo à tona. É o poder da crença, aquilo que você acredita se materializa. Então, se você está acreditando que esse problema é o fim da sua vida, vai ser. Se você lê o livro, essa é uma dica de livro bem legal, o livro da super top model Gisele Bündchen, Aprendizados, né? A Gisele ela chegou a pensar em suicídio até, e claro, né, ela foi num médico que deu um monte de remédio para ela. E ela não tomou os psicotrópicos porque a crença que ela tem é na saúde e nos remédios naturais. Então, no que você acredita sobre saúde? Como que é a saúde para sua família? Vocês acreditam que, ficou velho, fudeu, vou ter que tomar 500 mil remédios, vou ficar cheio de dor. Qual que é a crença que tem você sobre saúde? Para você descobrir essas crenças, olha como funciona a sua família, né? Qual a crença da sua família sobre saúde? É em saúde ou é em doença? Então, coloca o seu subconsciente para trabalhar ao seu favor e acreditar no que vai te ajudar e não te atrapalhar. Rituário na veia. E não se poluir com a opinião alheia. Filtra. Só peça a opinião de quem você admira e quem você vê que tem resultado. E aí você se poupa do trabalho de ficar se explicando por que você tá assim, por que você tá assado, se desgastando. E aí você abre espaço no teu cérebrozinho para a solução. Porque você não precisa saber o como, você só precisa saber o que e o porquê. O que? Vai ficar tudo bem, doutora Michele. O que? Vai ficar tudo bem. Isso é o quê? Tô com 3 doenças, tô fodida, mas vai ficar tudo bem. Por quê? Porque eu sei que vai ficar tudo bem. É isso que eu quero acreditar. E lembre, você não tá só. Highlight 5. Ressignificar a morte. A gente vive com medo da morte, né? E o contrário de morte para você é o quê? Não é vida, é nascimento. Vida é o processo, é o jogo entre nascimento e morte. O nascimento é o início do jogo, a morte é o final do jogo. O jogo não é o contrário do final, ele é o jogo, ele é o processo. Para esse jogo ser mais prazeroso, a gente precisa, como dizia o filósofo Sêneca... Eu tô muito chique citando filósofos. Ele dizia que a gente precisa aprender a morrer. E é olhar a morte com outros olhos e não com temor. Porque tudo passa, inclusive os perrengues, inclusive a própria vida. São apenas ciclos, fases do jogo. Highlight 6. Um highlight muito importante. A gente já sabe porque médico tem a letra zoada. Porque eles devem ter toda essa doença que a doutora Michele teve, que aí escreve tudo com a letra torta. Péssima piada, né? Eu sou péssima de piada. Highlight 7. Um highlight importantíssimo. Porque quem sofre abuso, apesar de ser vítima, pode se empoderar ao invés de se vitimizar. Que foi o que a doutora fez, né? Com os abusos morais que ela sofreu na residência. Ao invés de se fazer de coitadinha, deixa eu me responsabilizar e transformar. Highlight 8. As doenças têm um perfil psicológico. E a gente vai falar disso no próximo episódio. Mas conhecimento sem ação não causa transformação. Bora investir no ativo mais valioso que a sua saúde usando o Kaizen? Eu não sei se fala Kaizen. Kaizen. A filosofia japa de melhoria contínua. Imagina, se você melhorar só 1% dos seus hábitos a cada dia, no final de 30 dias você terá feito um upgrade de 30% no seu lifestyle. É coisa pra Cacildes! Este é o poder de fazer um pouco todos os dias. Ao invés de querer sair fazendo tudo de uma vez, uma louca. Então, com base nos highlights de hoje, a ação que te propomos para você fazer esse 1% é
Ação para mudar 1%. Treina o seu cérebro a focar no positivo, porque por natureza ele foca no negativo. O Dr. Rick Hanson é um neurocientista, é o meu crush. Ele fala que o cérebro é um teflon para as experiências positivas e um velcro para as negativas. Ele grudunha nas negativas. E aí, para te ajudar, precisa começar a fazer um inventário que te ajude. Quando você não lembra, né? O que tem de bom na vida? Você tem lá o seu inventário. Então, é uma lista A. Lista A que eu chamo é a lista apreciar. Para te ajudar a construir essa lista, você vai fazer o ritual do espelho. Num lugar tranquilo que tem um espelho, banheiro é ótimo. Você vai pegar papel e caneta, você vai se olhar no espelho, nos seus olhos, vai fazer o treino SPY, que é o treino que a gente usa muito no rituário, que é você, sem julgar, sem se criticar, sem analisar, observar. Você só vai olhar para o espelho, você não vai ficar, ai, olha minha careca, olha meus cabelos brancos, a ruga, a acne. Não, você só vai olhar nos seus olhos. E você vai se perguntar as 9 perguntas a seguir. E aí você vai escrevendo as respostas. Escreve a primeira coisa que vier. E seja honesta, Ayane. Chega de ficar se enganando. Pergunta 1. Quem eu realmente sou? Pergunta 2. Qual a minha maior qualidade? O que eu admiro em mim? E como eu posso usar isso a favor de alguém? A favor do mundo? Pergunta 3. Qual a qualidade que a pessoa que eu mais admiro tem? Pergunta 4. Eu já consigo ver que eu também tenho essa qualidade? Ou eu preciso desenvolver essa qualidade? Pergunta 5. O que realmente me dá prazer? O que eu gostaria de fazer mais? Pergunta 6. Nos momentos mais fodas de pressão, o que me faz sorrir mesmo assim? Pergunta 7. Como que eu posso me dar o amor incondicional que eu busco e reconhecer as minhas qualidades sem depender do reconhecimento alheio? Pergunta 8. Qual crença me ajuda a navegar essa situação e qual me atrapalha? Poder da crença, aquilo que eu acredito se materializa. Pergunta 9, se você recebeu um diagnóstico de qualquer doença. Você vai se perguntar, para que eu adoeci? Quais as lições que estão nessa doença? É foda, mas e aí? O que meu inconsciente quer que eu veja? Vou me abrir para a lição que esse perrengue tem para me passar. Agora, com essas respostas, você começa a fazer o seu inventário, a sua lista A, de coisas que você pode apreciar, principalmente na sua pessoa fofa. E conta pra gente nos comentários, você já faz isso? Tem dicas para quem tá começando? Aproveita também e avalie este podcast e deixa as suas perguntas e o seu feedback, porque a gente tá aqui para te apoiar da melhor forma possível a ser CEO da própria saúde. Porque quando você aprender a investir direito nesse seu ativo mais valioso, você não vai mudar só a sua vida, e sim um mercado inteiro que hoje judia das pessoas, porque fomenta a doença ao invés da saúde. Como dizia Buckminster Fuller, você não muda as coisas lutando contra a realidade atual. Para mudar algo, é preciso construir um modelo novo que torne o atual obsoleto. Contamos com você para construir um novo modelo de saúde que deixe esse sistema de doença ultrapassado. Muita gente que não tem a sua condição financeira e capital intelectual fica à mercê de um sistema desumano e desempoderador. Mas você pode ajudar a mudar isso através do seu exemplo. Basta se tornar CEO da sua saúde. Este foi o podcast Vida ou Bular. É bular com esse... É assim mesmo. Por quê? Porque eu não sei, eu gosto. Gratidão por escutar esse podcast.